E é hora da gente sossegar o coração e prestar bastante atenção naquilo que Deus vai falar na nossa vida hoje. Amém? Te convido a fechar os seus olhos mais uma vez, a orar pela vida do pastor. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já realizou nessa reunião, por tudo que o Senhor já fez na nossa vida durante esse culto. E nós queremos agora, Senhor, colocar o nosso coração em paz, em tranquilidade diante da Tua presença, para ouvirmos a Sua voz. Que a Tua palavra encontre em nós um solo fértil e produtivo. Que os nossos ouvidos sejam sensíveis à poderosa voz de Deus ao nosso coração nessa noite. Usa a vida do pastor José Roberto com intrepidez, com ousadia, na unção do Teu Espírito Santo, Pai. Seja o Senhor ministrando ao nosso coração através da vida do Teu servo nessa hora. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Ricardo. Deus te abençoe ricamente. Amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, irmãos. Amém. Deus é bom. Como o Ricardo falou, Deus é maravilhoso. E Deus tem nos abençoado. Aprove ao Senhor. O Fernando teve que viajar esse final de semana para Rio Claro. E ele pediu para que nós trouxéssemos a palavra do Senhor. E é um prazer, mas é uma responsabilidade muito grande nós pregarmos a palavra de Deus. Eu já de antemão, eu convido os irmãos para domingo que vem. Nós fizemos um convite para que esteja conosco pregando o irmão Messias, da Igreja Batista Monte Sião, no próximo domingo aqui conosco. Falei com o Fernando concordou, e ele estará trazendo uma palavra de Deus para mim e para a sua vida no próximo domingo. É uma palavra específica que tem como título a cura da alma. Não apenas a cura do nosso corpo, que tantos de nós necessitamos, mas que nós possamos ser curados na nossa alma. Ele trouxe essa mesma pregação há dias atrás na Igreja Batista, e minha filha conversou comigo, ele falou: pai, é uma palavra abençoadíssima, se vocês pudessem ouvir, seria uma bênção para a igreja. Eu falei, vou conversar com o Fernando, e o Fernando concordou, e ele estará aqui conosco na semana que vem. Se você precisa de cura da alma, não falte, venha ouvir a palavra do Senhor. Muitas vezes nós estamos em busca apenas da cura do corpo, quando o que está enfermo em nós não é apenas o corpo, mas sim a nossa alma. E o Senhor tem poder de curá-la, amém? O Senhor tem poder de curar o câncer, de curar a AIDS, de curar qualquer enfermidade. Mas Ele tem poder também de curar aquilo que os médicos não podem curar, que é a nossa alma, amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé, o Ricardo já orou, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho do apóstolo João, o apóstolo amado, no último capítulo, no capítulo número 21, no verso 1. Eu gostaria de trazer um tema nessa noite, sobre restauração das nossas vidas, e nós vamos ver que Jesus operou uma restauração de uma maneira especial na vida de um homem chamado Pedro. E eu gostaria de ler esse texto que está em João capítulo 21, verso 1, que diz assim: depois disso, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dízimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu. Quem eram os filhos de Zebedeu? Eram João e Tiago, e outros 2 discípulos. E disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhes eles: nós também vamos contigo. Nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite eles nada apanharam. E cedo de manhã Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus Cristo. Então Jesus lhe disse, as versões aí variam a palavra que está escrito. Na minha aqui fala filhos. Na de você como é que fala? Filhos também. Em outras fala companheiros. Em outras fala amigos. Na nossa versão, na maioria delas, fala filhos. Tendes alguma coisa de comer aí no barco? Responderam-lhe, não.
E disse-lhe ele: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na então, e já não podiam tirar a rede, por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. 200 côvados é mais ou menos 100 metros. Eles estavam já chegando na praia. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. E disse-lhe Jesus: trazei-me alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheio de 153 peixes, grandes peixes. E mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. E disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu semelhantemente o peixe. Era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressurgido de entre os mortos. Os irmãos podem se assentar. Esse texto é um texto lindo da Bíblia, que fala de Jesus ressurreto. Mas eu quero pedir licença para vocês, para que vocês deixem esse texto aí de lado agora. Pode fechar, nós vamos voltar nele no final da nossa pregação. Mas nós vamos falar um pouco de quem era esse homem chamado Pedro. Nós vamos discorrer aqui alguma coisa que nós conhecemos através de relatos bíblicos, de quem foi o apóstolo chamado Pedro. Quem era esse homem? E, irmãos, eu particularmente preciso pregar muitas vezes essa mesma palavra sobre restauração. Sabe por quê? Porque eu sou muito fraco. Porque eu reconheço que eu sou muito pecador. Porque eu reconheço que eu sou muito dependente da graça e da misericórdia de Deus sobre a minha vida. Por isso eu preciso pregar essa mensagem, não só hoje, já preguei ela outros dias, e vou voltar a pregar em breve. E eu quero ouvir outros pregadores falando a mesma palavra. Porque essa palavra, ela conserta a minha vida naquilo que está errado. Ela restaura. Ela me ajuda a reconhecer quem eu sou. Fraco. Fraco. Cheio de defeitos e pecados. Deslizes eu os cometo quando eu não quero, como o apóstolo Paulo falou. Quando menos espero, eu já cometi. E esse homem chamado Pedro, ele era mais ou menos assim. Ele era cheio de altos e baixos. O apóstolo Pedro era um homem muito parecido comigo e talvez com você. Muito parecido com nós. Por isso que essa palavra fala tão profundo ao nosso coração. Nós precisamos de vez ou outra, nós precisamos parar, reconhecermos que nós somos carentes do Senhor. E talvez muitos de vocês ou alguns de nós estejamos aqui pensando em desistir até da nossa vida cristã. Alguns se perguntam, talvez alguns de nós se perguntem: o que eu estou fazendo na igreja? Se eu não estou feliz na igreja? O que eu estou fazendo na carreira cristã e eu não estou feliz na minha vida? No meu ministério? Talvez aqui alguns já tenham tido ministérios e talvez os abandonassem, fossem professores, diáconos, seja lá o que for. E talvez hoje você não tenha a mesma alegria de servir no reino de Deus. Muitos de nós se encontram dessa maneira, passando por lutas. Alguns eu conheço a vida
de forma não profunda, mas nós conhecemos, porque os irmãos vêm e pedem para nós, por favor, ora para mim, ora para minha família, eu estou com alguém enfermo na minha casa, é uma enfermidade difícil, nós estamos passando por um período de escassez financeira, eu estou com uma crise de relacionamento com a minha família, enfim, nós conhecemos algumas vidas. São os baixos das nossas vidas. E talvez alguns estejam atravessando esses momentos. Falta de emprego, falta de recursos, enfim, são coisas cotidianas que afetam a todos nós. Nós estamos sujeitos a todas essas coisas. E o apóstolo Pedro estava vivendo um momento mais ou menos parecido com isso. Depois de uma grande decepção, não com Deus, mas com ele mesmo. Ele se sentiu assim. Talvez pensando em retroceder até a sua fé. Esse Pedro, que era um seguidor de Jesus, um discípulo, e se tornou até um apóstolo, depois dele negar a Cristo, ele pensou em largar até a fé. E talvez alguns de nós estejamos passando por esse momento. Esse coração que batia no peito de Pedro, talvez bata no teu coração da mesma forma. Talvez aquele sangue que corria nas veias de Pedro, corra nas tuas veias e nas minhas. Talvez o DNA presente na estrutura física de Pedro, seja o mesmo DNA que eu e você temos. De necessidade de um Deus todo-poderoso e misericordioso para nos abençoar. Mas quem é esse homem chamado Pedro? Quando eu leio a Bíblia, eu aprendo que esse homem, ele era filho de um homem chamado João. E que ele tinha um irmão chamado como? André. E qual era a profissão desse homem chamado Pedro? Ele era empresário da pesca. Ele tinha barcos. E ele ganhava o seu pão pescando nos mares, no mar da Galileia, no lago de Genezaré e assim por diante. E ele era nascido em Betsaida, a cidade de origem de Pedro. Mas ele vivia, no momento que ele conheceu Jesus, ele vivia em Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade onde Jesus desenvolveu a maior parte do seu ministério. E certa vez Jesus estava na praia em Cafarnaum pregando. Jesus estava caminhando. E uma grande multidão o seguia, porque Jesus fazia os milagres, porque Jesus curava cegos, porque Jesus curava coxos, Jesus fazia milagres, expulsava demônios. E as pessoas seguiam a Jesus. E uma multidão o seguia naquela praia. E de repente, a multidão foi comprimindo Jesus, e Jesus já não era visto por toda a multidão, porque era muito grande o número de pessoas. Mas existiam 2 barcos que estavam na beira do mar, do lago de Genezaré, ou mar da Galileia, como a Bíblia chama. Estava mais ou menos a uns 100 metros da praia. Existiam 2 barcos, e um deles era o barco de Pedro. E naquela noite, Pedro e os seus amigos, os seus irmãos, saíram para pescar, e diz a palavra de Deus que eles não conseguiram pegar nenhum lambari. Pescaram nada. Jesus então chegou e falou: vem para cá, me empresta o teu barco, vem mais perto da margem. E diz que a Bíblia diz que, isso nós encontramos em Lucas 5, se você quiser acompanhar o que eu estou pregando. Lucas capítulo 5, diz que Jesus subiu no barco de Pedro, e aquele barco se tornou um grande púlpito. E Jesus começou a pregar dentro do barco de Pedro. E as águas, sabe qual que era a função das águas daquele mar, daquele lago? Era servir como uma caixa acústica, para que a voz do Senhor fosse propagada, fosse amplificada, como os músicos gostam de falar, para que as pessoas pudessem ouvir. E Jesus começou a pregar dentro daquele barco. E ele terminou o seu sermão, o seu ensino, e as pessoas foram embora. E Jesus virou-se para Pedro e falou assim: Pedro, volta para o mar, volta para alto mar,
vai para o mais fundo, vamos, eu vou com vocês. Eu fico imaginando a cara de Pedro, olhando para Jesus. Pedro havia trabalhado a noite inteira com seu irmão, João no outro barco, com outros pescadores, já tinham lavado as suas redes, eles queriam era chegar em casa, tomar um bom café e dormir. Estavam cansados, não tinham pescado nada, não tinham ganho o pão de cada dia. E Pedro olhou bem para Jesus, eu fico pensando nessa cena, falou: Jesus, eu é que sou pescador, quem entende de pescaria sou eu, não é você. Nesse lago aqui não se pesca de dia, os peixes aparecem à noite, por isso nós pescamos à noite. Mas Pedro, com um pouco de fé, falou: mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E Pedro voltou e lançou a rede. E nós conhecemos, está escrito aí, não é isso? Está escrito que, o que aconteceu? Houve a pesca maravilhosa. No que lançar a rede, os cardumes, o cardume enorme de peixe começou a se lançar dentro da rede. Começou a se lançar dentro da rede a tal ponto que era tão pesado que se o outro barco não fosse socorrê-los, o barco iria a pique. Mas diz que o outro barco foi, ajudou, pegou uma parte da rede e veio puxando, dá para imaginar, puxando aquela rede cheia de peixes, trazendo ali na beira da praia. E diz a palavra de Deus que esse homem chamado Pedro, sabe o que ele fez? Ele se trocou e ele veio até Jesus e falou: Jesus, eu sou homem pecador, se afaste de mim, eu não posso ficar perto de ti. Sabe por quê? Porque Pedro viu que aquele cardume não era um motivo de sorte de pescador, era um milagre. E ele falou: Senhor, afasta de mim, eu sou um homem pecador. Jesus virou para Pedro e falou: Pedro, não fica com medo não. De hoje em diante, você não é mais pescador de peixe, eu te farei pescador de homens. E diz a palavra de Deus que a partir daquele instante, Pedro pegou, deixou ali os peixes, que ele tinha ganho muito dinheiro naquele dia, deixou ali as redes, deixou ali o seu barco, e ele passou a seguir a Jesus. E se tornou um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, e depois um apóstolo de Jesus. E Pedro viu inúmeros milagres de Jesus. Pedro acompanhou durante 3 anos os sinais e maravilhas que acompanhavam o Senhor Jesus Cristo. Viu curas, viu ressuscitar mortos, viu curar, expelir demônios de pessoas completamente endemoniadas. Ele viu tudo isso e ele passou a ser um seguidor de Jesus Cristo. Esse é Pedro. Esse é Pedro. Um homem de altos e baixos. Um Pedro que tinha tanta fé que foi o único homem, além de Jesus, que andou sobre as águas. Mas ao mesmo tempo, era um Pedro que chegava e falava: Tu és o Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo. E logo a seguir, repreendia Jesus: Jesus, você não pode ir para Jerusalém porque você vai ser morto. Está vendo? Era um homem de altos e baixos, era um homem de avanços e recuos. Esse sou eu, esse é você, esse somos nós. Esse é o Pedro que vive dentro de mim e dentro de você. Às vezes nós temos arrojos de fé, nós temos fé suficiente para crer que o Senhor faz milagres. Ao mesmo tempo, diante da primeira luta, nós fugimos como Pedro fugiu. Esse é Pedro, esse é você, esse sou eu. É sobre esse homem que nós gostaríamos de falar nessa noite aqui. Aleluia. Jesus fez então Pedro um grande pescador de vidas, de homens. Aleluia.
Aleluia. Certa vez, em Cesareia de Filipos, Jesus perguntou aos seus discípulos. Pedro já estava andando com os seus discípulos há um tempo, e Jesus fez uma pergunta para os seus discípulos, mais ou menos assim. Eu não vou traduzir ao pé da letra, porque eu não consigo, tal qual o Ricardo, poder declarar 10, 30, 20 versículos da Bíblia. Eu não consigo decorá-los. O Ricardo tem esse dom, eu não o tenho. Mas eu quero dar o sentido de o que Cristo falou. Jesus chegou pelos seus discípulos e falou assim: o que o povo anda dizendo aí sobre mim, sobre o Filho do Homem? O que o povo diz a respeito do Filho do Homem? E o Pedrão, meu amigo Pedrão, que era um líder, mas era impulsivo, ou seja, ele não deixava os outros falarem primeiro que ele. Era como alguns alunos de nós, Dimas e Marquinhos, da escola do nosso ETED, que quando o professor faz uma pergunta, ele não deixa ninguém responder, já responde primeiro. Você conhece alguém assim, que tinha aula conosco? E esse Pedro, ele era assim. Quando Jesus perguntou: o que dizem? O que dizem sobre mim? O Pedrão levantou e falou: olha, os discípulos falaram, alguns dizem que você é João Batista, aquele que havia sido morto, que você é Elias, que você é Jeremias, ou que outros dizem que você é um dos profetas. E aí Jesus perguntou: e vós, discípulos, vocês que andam comigo, quem vocês dizem que eu sou? E o Pedrão não esperou ninguém falar, ele já levantou e foi falando: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E eu fico imaginando a arrogância de Pedro, esperando que Jesus o elogiasse. Fico imaginando, talvez ele deu até aquela pigarreada, né, no pescoço. Agora vem um elogio de Jesus. Eu falei que ele era o Cristo. E Jesus falou assim: sabe, Pedro, não foi a carne e não foi o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que te revelou. Sabe o que Jesus quis dizer para Pedro? Pedro, você não é melhor do que nenhum desses discípulos que estão aqui. Se não fosse o Pai revelar a você quem eu sou, você seria como eles. Vocês também não saberiam quem eu sou. Até aquele momento, sabe quem os seus discípulos pensavam que era Jesus? Um grande líder, um grande curador, um grande profeta, um homem que operava sinais e maravilhas. Só isso. Mas não sabiam que ele era Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, aguardado pelo povo de Israel. Eles pensavam apenas que fosse um grande milagreiro. E Pedro não pensava diferente. Por isso que Jesus falou dessa maneira para ele: não te foi carne e não te foi sangue que te revelou, mas foi o meu Pai. Ele revelou para você quem eu sou. Aleluia. Graças a Deus. Esse é o Pedro altivo. E logo depois dessa revelação, desse mesmo ponto, o Senhor falou: tu és Pedro, como é que é? E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Interessante isso. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Nós podemos encontrar esse texto lá em Mateus capítulo 16, versículos 18 e diante. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Um dos textos mais importantes da Bíblia. Se você tem a tua Bíblia, pega uma caneta e grifa esse texto, Mateus 16, versículo 18. Ele é o texto central do cristianismo. Nós estamos hoje aqui reunidos como igreja por causa desse texto, por causa que Cristo deu essa declaração.
E muitas pessoas podem interpretar esse texto de 3 maneiras, e o fazem até o dia de hoje. Algumas interpretam que Pedro era a pedra fundamental, que a igreja seria edificada sobre a vida de Pedro. O nome Pedro significa isso, significa fragmento de pedra, Petros, o fragmento de pedra. E muitas pessoas entendem dessa maneira. A Igreja Católica entende dessa forma, que a igreja ela é edificada na pessoa de Pedro. Por isso que existe o pontificado, por isso que existe o papado, em cima da pessoa, da vida de Pedro. Essa é uma das interpretações desse texto bíblico. A segunda interpretação é a própria declaração de que Pedro foi usado pelo Espírito Santo para falar que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Algumas pessoas interpretam que essa é a pedra fundamental da igreja, a declaração de Pedro. E outras, onde nós nos incluímos, elas entendem que a pedra fundamental é quem? O próprio Cristo, não Pedro, mas o próprio Cristo. E nós vamos ver algumas das razões que nós podemos entender dessa maneira. Terceira interpretação é essa. Cristo é a pedra fundamental. Se a igreja estivesse fundamentada na vida de Pedro, não seria uma pedra, seria uma areia movediça. A igreja já teria afundado, a igreja já teria acabado nos primórdios da igreja. Não chegaria no ano 2000 como nós estamos, mas ela teria afundado. Mas Ele, Cristo, é a pedra fundamental. E nós aprendemos 4 grandes verdades nesse texto. Primeiro é que Ele é a pedra, Cristo é a pedra. É a primeira verdade que eu aprendo aqui. E ela está edificada na pessoa de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. A segunda coisa que eu aprendo é que Ele é o dono da igreja. O dono da igreja não é Paulo, não é Pedro, não é o Papa. O dono da igreja é Cristo. O dono da igreja não é o pastor. O dono da igreja não é você. O dono da igreja não sou eu. O dono da igreja é Cristo. Ele fala, a minha igreja. Ele é o único que pode falar, a minha igreja. Eu aprendo nesse texto, a minha igreja. Então Ele é a pedra, Ele é o dono e Ele é o edificador dessa igreja. É Ele que edifica a igreja, não somos nós. Não é o pastor, não são os membros. Nós somos cooperadores de Cristo nessa obra. Mas quem edifica a sua igreja é o Senhor. E a quarta coisa que eu aprendo nesse versículo é que o Senhor, Ele é o protetor dessa igreja. Porque Ele fala, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Pode se levantar crítica, pode se levantar fogueira, pode se levantar perseguição, pode se levantar morte, pode se levantar o inferno inteiro, mas ele não derrota a igreja, porque quem protege a igreja é o Senhor, aleluia. Desculpe, é o Senhor, depois a gente limpa. É o Senhor, não sou eu, não é você. Depois a gente limpa, não se preocupa, Ricardo. É o Senhor. Você aprende isso. E Pedro talvez estivesse se achando o rei da cocada, a última bolacha do pacote. E ele não era. E Cristo coloca ele no seu verdadeiro lugar. Deus coloca você no seu verdadeiro lugar. Você é cooperador de Jesus Cristo, mas a igreja é do Senhor, a igreja é dele. Nós aprendemos isso. Ele, aleluia. Ele é que protege a igreja. O que mais que nós podemos ver nesse texto aqui? Nós vamos ver que logo depois de Pedro ter declarado que Cristo era o Filho de Deus, Jesus parte para a segunda fase do seu ministério. Qual é a segunda fase do ministério de Cristo? É quando ele chega para os seus discípulos e ele fala assim: irmãos, discípulos, vamos voltar para Jerusalém.
porque lá em Jerusalém me aguarda os sacerdotes e os escribas, e por lá eu passarei por muitas coisas, inclusive a morte, e ressuscitarei no terceiro dia. Quando ele dá essa declaração, os outros discípulos ficam assim, mas o Pedrão, que era o líder, ele chega para Jesus e fala: que é isso, Jesus? Ele repreende a Jesus. Que história é essa de você falar em morte? Você não pode voltar para Jerusalém. Você não pode voltar para Jerusalém, porque Pedro sabia que se ele fosse para lá, Jesus seria preso, e os seus discípulos também, e que Jesus morreria, e talvez os seus discípulos morreriam. E o Pedro fala: não vá, não vá. Sabe qual foi a resposta de Jesus, Elton? Arreda de mim, Satanás. Arreda de mim, Satanás. Você cogita de coisas de homens, mas eu falo de coisas de Deus, do Pai. Eu estou preocupado com a minha missão. Pedro ainda não tinha identificado, nem os seus discípulos, qual era a real missão de Jesus Cristo. Jesus veio à terra para morrer no nosso lugar, para pagar o preço do nosso pecado. E Pedro vira-se para ele e fala: você não pode ir, porque senão você vai ser morto. E aí ele pega: arreda, Satanás. E é interessante nós pararmos aqui, porque Pedro não falou para arredar Pedro, falou para arredar Satanás. Pedro fica: obrigado, irmão, eu sou um desastrado, a minha mulher sempre fala isso para mim, e é verdade. Eu derrubo o café toda hora lá em casa, é normal, não é isso, velho? A camisa sempre baba, né? É por aí. Mas Deus é bom. Obrigado, viu, irmão? Deus te abençoe. Você sabe que a missão de Jesus era salvar a humanidade. E Jesus não falou para Pedro: Pedro, sai fora. Ele falou para Satanás se arredar. Pedro fica. Sabe que você aprende com isso, e eu aprendo? Que muitas vezes nós caímos, nós erramos, nós pecamos. Está entendendo, irmã? Muitas vezes eu e você pecamos, erramos, mas Deus não pede para nós nos retirarmos da presença dEle. Ele fala para que Satanás saia, mas que Pedro ficasse, porque Jesus não havia desistido de Pedro, e Jesus não desiste nem de mim e nem de você. Quando nós caímos, quando nós erramos, quando nós derrubamos a água aqui, quando nós fazemos qualquer coisa errada, Jesus ainda nos ama. Jesus não desiste de nós. Mesmo quando nós queremos desistir, Jesus fala: não, chegou a hora de você parar. Eu tenho novos planos para você. Nessa noite, talvez você esteja tal qual a vida de Pedro estava, desanimado. Jesus está falando para você: eu tenho uma nova chance. Eu te dou uma nova restauração. Eu tenho algo novo para você. Eu tenho algo novo para você. Seus discípulos não compreendiam que ele tinha que passar pelo Calvário. Aleluia. Sabe, hoje, quando a gente liga a televisão e você quer assistir um programa evangélico, eu não faço isso. Eu confesso aos irmãos que eu não escuto, não tenho paciência de ver programas evangélicos. RR e outros, eu não consigo. Sabe por quê? Eles mostram milagres, milagres, milagres e milagres. E sabe o que eu aprendo? E as pessoas podem falar: eu preciso assistir porque eu vendo os milagres eu passo a crer. Eu aumento a minha fé. Mas é o contrário que a Bíblia diz. Diz que a nossa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é ver milagres. Não é ver milagres, é ouvir a palavra. Ouvir a palavra é que muda a nossa vida. Ouvir a palavra é que nos ensina a sermos discípulos de Jesus, seguidores de Cristo. É ouvir a palavra de Deus. Aleluia. E nós vemos um pouquinho antes, em João 13, quando você vai ver que Jesus institui a ceia,
Jesus está caminhando já para Jerusalém, para a sua morte, mas antes de chegar lá, e hoje eu escolhi essa palavra porque hoje é dia de ceia, nós vamos cear. E diz a palavra do Senhor que naquela última ceia, o Senhor estava ansioso para sentar junto com os seus discípulos e comer a ceia. Era festa de Páscoa, e eles tinham que ir para Jerusalém para oferecer os sacrifícios da Páscoa. E Jesus fala para os seus discípulos: olha, prepara um lugar para mim. Prepara um lugar porque eu quero cear com vocês. Eu quero cear com vocês. E nós vamos daqui a pouco ler um texto lá em Lucas, onde fala também que Jesus participou dessa última ceia. Mas diz a palavra de Deus que no meio da ceia, Jesus escuta rumores entre os discípulos, eles discutindo entre eles quem era o maior. Quem que deveria ser o maior quando Jesus assumisse o reino. Olha como eles estavam totalmente longe da visão profética, da missão que Jesus tinha. Eles estavam discutindo quem seria o primeiro-ministro do reino, o segundo-ministro, o deputado mais importante, o senador mais importante. Estavam perguntando sobre isso. E Jesus se levanta no meio da ceia, e sabe o que ele faz? Ele pega uma toalha, Monique, ele pega uma toalha e, saindo de cadeira em cadeira, se coloca diante dos seus discípulos e começa a lavar os pés dos seus discípulos, ensinando algo, uma lição muito importante para os seus discípulos. E quando chega na vez de Pedro, Jesus se ajoelha diante de Pedro. Dá para você imaginar a cena. Jesus tinha que lavar os pés de Pedro, ele tinha que se ajoelhar. Pedro sentado numa cadeira, eu imagino os olhos arregalados de Pedro, falar: Jesus, você não vai lavar os meus pés. Eu não vou deixar o Senhor, o meu Senhor, passar a humilhação de lavar os meus pés. Eu é que teria que lavar os seus. Jesus respondeu para Pedro: sabe, Pedro, você talvez não entenda isso hoje, vocês não estão entendendo, mas vocês entenderão no futuro porque eu estou fazendo isso. E Jesus falou para Pedro o seguinte: se você não deixar lavar os teus pés, o que ele falou? Eu não tenho, Dimas, eu não tenho parte contigo. E aí o Pedrão radical já virou para Jesus e falou: ah, Senhor, não lava só os pés não, me lava a mão, me lava as mãos, me lava a cabeça, me dá um banho completo. É o radical Pedrão. E Jesus falou: você continua, Pedro, sem entender nada. Vocês já fostes lavados ou regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, o processo de salvação nos ensina que o primeiro passo é que nós nascemos de novo. O que significa isso? É que o velho homem, a velha mulher, aquele pecador que não cria em Jesus, ele morre e nasce uma nova criatura. Esse é o processo chamado de regeneração, ou seja, você nasce de novo. E Jesus fala: você já fosse lavado pela palavra, você não precisa tomar banho de novo, porque a regeneração só ocorre uma vez. Mas sabe o que ocorre todos os dias e deve ocorrer na minha e na sua vida? É a santificação, que vem depois da regeneração. E aí sim, você tem que lavar os seus pés. O significado é esse: eu tenho que me santificar hoje, amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã. Eu já nasci de novo, eu sou nova criatura em Cristo, mas eu sou sujeito a pecados. E eu preciso todos os dias me santificar. E quem me santifica é o Espírito Santo do Senhor. Eu não consigo sozinho. É isso que nós ensinamos. Esse era o Pedrão. Esse era o Pedrão. Era um Pedro que afoito, e que não perdia oportunidade para se colocar como grande líder, mas que pecava grandemente. Se nós seguirmos depois da ceia, diz que Jesus foi para o jardim do Getsemane. Eu vou abreviar por causa do tempo. Jesus subiu para o jardim do Getsemane e ele chegou e levou só 3 discípulos. Ricardo, me ajuda. Pedro, Tiago e João. Deixou os outros 8 discípulos lá e ele seguiu para o jardim. E diz que a tristeza de Jesus era tão profunda, era tristeza de morte.
E Jesus chegou, deixou eles num canto ali na beira do jardim e falou: eu vou lá para o fundo e vou orar. E Jesus foi, Jesus colocou o seu rosto em terra e ele chorou e orou. Angústia de morte. E Jesus chorou e Jesus orou. Passou ali uma hora, Jesus voltou, deu uma cutucada para ver como é que seus discípulos estavam. Eles estavam dormindo. E Pedro cutuca, e Jesus só cutuca Pedro. Fala: Pedro, você não consegue orar nem uma noite. Eu estou aqui agoniado, eu estou aqui angustiado, e vocês não conseguem orar comigo uma hora. Jesus voltou a orar. Jesus orou pela segunda vez. E diz a palavra do Senhor que Jesus, ao orar pela segunda vez, ele chorou. E ele novamente orava, com seu rosto em terra, as lágrimas molhavam o chão, e um anjo do céu, e Lucas nos diz que um anjo do céu chegou a Jesus para consolá-lo. E Jesus novamente levanta e vai lá acordar Pedro, novamente encontra dormindo. E Jesus volta novamente para orar, e na terceira vez diz que a palavra de Deus, que Jesus não apenas chorava, mas que saía suor de sangue. Pingava no chão, não apenas água aqui, como eu deixei derramar, das lágrimas de Jesus, mas escorria sangue. Tal era a pressão satânica do mundo sobre Jesus. Jesus, ao orar pela segunda vez, ele fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Que cálice era esse? Esse cálice, irmãos, era o cálice da ira de Deus sobre mim e sobre você, sobre o teu pecado e sobre o meu, que caiu todo sobre as costas de Jesus Cristo. A ira de Deus foi derramada sobre Jesus, representado na figura de Jesus, que era para mim e para você estar lá. E Jesus não fugiu, Jesus não chorou por causa do medo da morte, mas chorou por amor de mim e por amor de você. Porque Deus me ama, porque Jesus me ama, porque Jesus ama você. Esse é o Pedro que não conseguiu. Disse a palavra de Deus, quando Jesus acabou de orar, vieram os soldados romanos e levaram Jesus Cristo. Levaram Jesus Cristo para a casa do sumo sacerdote. Chegaram na casa do sumo sacerdote e ali esbofetearam Jesus, cuspiram em Jesus, maltrataram o meu Jesus, colocaram a coroa de espinhos sobre ele, fizeram 1000 coisas. E diz a palavra de Deus que os seus discípulos, quando os soldados vieram buscá-lo, primeiro Pedro corta a orelha de Malco, mas depois daquilo eles dão no pé, eles fogem. E Jesus é levado sozinho lá para o Sinédrio. E Jesus é esbofeteado por amor de ti, por amor de mim. E onde está Pedro? Pedro está escondido. Pedro vai camufladamente, escondido. Ele vai e acompanha João até a casa do sumo sacerdote. E era uma noite fria, era uma noite gelada. E diz que no pátio, ele não entrou até onde estava Jesus. Jesus estava lá para dentro da casa de Caifás, da casa do sumo sacerdote. Mas ele ficou ali, do lado de uma fogueira. E Jesus havia avisado a Pedro que antes que o galo cantasse, ele o negaria 3 vezes. Vocês lembram dessa passagem? E Pedro está ali do lado daquela fogueira e passa uma serva e fala: esse aqui, ó, você é um deles. Pedro, o que acontece? Pedro nega Jesus. Pedro, com medo, fala: eu nunca vi mais gordo, não sei quem é, não conheço. E diz a palavra de Deus que passado um tempo, ele entra até o alpendre, sai do lado da fogueira, do braseiro, e ele vai até o alpendre. E lá no alpendre, outra serva passa por ele e fala: mas você é um deles, você fala como eles, você tem o sotaque nordestino como ele tem, você fala igualzinho a ele, você é galileu. Ele fala: não conheço esse homem. E aí vem um terceiro personagem
que era alguém que estava lá no jardim quando os soldados prenderam a Jesus, e reconheceu a Pedro. Era um dos parentes do soldado que estava ali, que viu que Pedro era um deles. E Pedro, nessa segunda vez, ele jura que não conhecia Jesus. E na terceira vez, esse homem fala: eu vi você lá, você é um deles, você estava lá no jardim. E Pedro diz que solta um monte de impropérios, palavrões, e fala: eu não conheço esse homem. E quando ele fala essa terceira vez, essa terceira negativa, ele escuta o galo cantar. O galo canta, e na hora que o galo canta, sabe quem está olhando nos olhos fixos de Pedro? Jesus Cristo. E sabe o que acontece? Sabe o que Pedro faz? Diz a palavra de Deus, que quando ele olha Jesus olhando para ele, ele sai chorando amargamente, arrependido, porque ele se lembrou da palavra que ele o negaria. Ele que falava que por Jesus, ele falou: eu não sou como um dos outros discípulos, eu por você, eu vou lá para Jerusalém, eu vou com você para lá, e se eu for preso, eu até morro por você. Quando ele falou isso, Jesus falou: olha bem o que você está falando, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E o galo cantou, e Jesus preso, Jesus foi julgado. Na sexta-feira pela manhã, ele passou lá no Sinédrio e foi acusado de 2 grandes acusações. Uma de blasfêmia contra Deus, porque ele se dizia filho de Deus e o próprio Deus. E a segunda blasfêmia é que ele era traidor do reino romano, era traidor do imperador. Essas foram as 2 acusações que foram feitas para Jesus. E Pedro não estava lá quando ele estava sendo açoitado. Pedro fugiu. Às 9 horas da manhã, levaram Jesus perante Pilatos. E Pilatos concedeu a sentença de morte para Jesus: você vai ser crucificado. Às 9 horas da manhã, exatamente, Jesus foi colocado sobre o madeiro e levantado do chão, estendido os seus braços, suas pernas pregadas, e Jesus é levado aos céus. E durante 6 horas, das 9 da tarde das 9 da manhã até as 3 da tarde, Jesus sofreu câimbras, Jesus foi xingado, Jesus foi cuspido, Jesus foi furado pela lança do soldado. Jesus, às 3 horas da tarde, ele expirou e falou: está consumado. E Pedro não estava lá. Pedro não estava quando Jesus carregou por Jerusalém a pesada cruz. Outros homens ajudaram Jesus a carregar a cruz, mas Pedro não, os seus discípulos não, nenhum deles, com medo, estavam escondidos dos judeus. Quando Jesus foi morto, precisava enterrá-lo. Seus discípulos enterraram. Pedro, cadê Pedro? Está longe, com medo. José de Arimateia, outros homens, empestearam o sepulcro e colocaram Jesus lá. No sábado, o Pedrão se escondeu, ninguém ouviu falar dele. Estava escondido dos judeus. No domingo pela manhã, ele foi lá no sepulcro ver Jesus. Tinha que passar os perfumes, fazer todo o processamento de sepultamento. Quem foi lá foram as mulheres. As mulheres é que foram no sepulcro. E chegando ao sepulcro, viram uma pedra rolada. Foram dentro do sepulcro e falaram: mas ele não está aqui. Aí aparece um anjo e fala: mulheres, quem você está procurando? No mundo dos mortos, ele vive. E deu um recado para as mulheres: avisa aos discípulos e avisa a Pedro. Você prestou atenção nesse detalhe? Eu não tinha prestado. Jesus podia ter, o anjo podia ter falado: avisa os discípulos. Pedro não era discípulo? Já estava incluído. Mas por que ele fala a Pedro? Porque naquela altura dos acontecimentos, Pedro não se julgava mais discípulo de Jesus. E o anjo fala: avisa a Pedro e aos discípulos para eles irem até a Galileia, porque eu encontrarei com eles lá. E Pedro pegou e foi correndo. Sabe quantos quilômetros fica Jerusalém da Galileia? 150 quilômetros.
Fui pesquisar para ver quanto que era. 150 quilômetros. Uma caminhada a pé é difícil. Dá para imaginar Pedro chutando as pedras naquele caminho e falando: quando Jesus me encontrar, ele ressuscitou, ele vai vir com o dedão dele no meu nariz e falar: você é um traidor, você é um traíra, você é um covarde, você é um mentiroso, você me traiu, Pedro. Ele ia pensando nisso. Mas quando ele chegou lá, ele não encontrou Jesus. Sabe o que ele falou? Ele chegou lá, não encontrou Jesus e falou: eu vou pescar. O Ricardo, que gosta de pescar, diz que quando você está estressado, quem é pescador, diz que é a melhor coisa. Será que Pedro estava estressado para ir pescar? Será que Pedro foi fazer uma fezinha? Arrumar algum dinheiro, já que ele era pescador? Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você dá as costas para Jesus, nada mais dá certo na tua vida. E só tem um jeito: faz meia volta e volta para os braços de Jesus. Ele falou: vou pescar. E os seus discípulos, outros discípulos que estavam junto com ele, falou: eu vou junto com você. E aqui eu quero abrir um parênteses para nós líderes, para nós pastores, para nós líderes da igreja aqui. Tem um cuidado muito grande nessa palavra aqui. Pedro era líder dos apóstolos, líder dos discípulos, melhor dizendo. E quando ele falou: eu vou pescar, os discípulos foram juntos. Existe um grande perigo em você ser líder e você ser pastor. Você pode ser bênção ou você pode ser maldição para as pessoas. Por isso, ore pelos seus pastores. Eu não canso de falar isso. Eu não canso de pedir. Ore pelos líderes da igreja, porque eles podem ser bênção na vida de vocês. E ele não foi bênção na vida dos discípulos. Diz que ele foi pescar. E aí volte na tua Bíblia, para mim acabar, que eu já passei o tempo. Volte no capítulo 21 de João. Diz que passaram, como nós lemos aqui, ele foi para pescar e ele não pescou absolutamente nada novamente. E quando eles estavam voltando, já lavando as suas redes, né? Lá no mar de Tiberíades, estava lá Pedro, Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, e os filhos de Zebedeu, João e Tiago, eles estavam lá. E diz que alguém começa a gritar da praia. Will, o cara começou a gritar lá na praia assim: filhos! Em outras versões, amigos! Filhos! Eles não tinham pescado nada. E o homem estava lá na praia gritando. Eles não reconheceram que era Jesus. Filhos! Ele continuou falando: vocês têm comida aí? Vocês têm algo para mim comer aí? Eles falaram: não conseguimos pescar nada. Nada. Aí esse homem, essa personagem, vira e fala para eles assim: joga a rede do lado direito do barco agora. E novamente, o que aconteceu? Jogaram. E 153 grandes peixes, Paula, nem um, nem dois, nem três, 153 grandes peixes pularam para dentro da rede. Quando eles ouviram aquele jeito de falar de longe, João virou para Pedro e falou: Pedro, é Jesus, é o Senhor, Pedro. Pedro de novo correu, foi colocar as suas roupas, porque ele estava pelado novamente, ele estava pescando. Eles pulavam nos lagos sem roupa, e ele se veste e se joga no mar e nada os 100 metros correndo para chegar até onde estava aquele homem gritando. E ele tinha certeza que era Jesus, porque só Jesus podia fazer um milagre daqueles. E o que ele encontra ao chegar na praia? Ele encontra um braseiro. E sobre esse braseiro, dá para a gente imaginar, uma churrasqueira, e sobre a churrasqueira tinha peixe e tinha pão. Só existem duas palavras, dois locais na Bíblia, no Novo Testamento, que fala em braseiro. A primeira delas é quando Pedro trai a Jesus lá na casa do sumo sacerdote. E a segunda é aqui. O que significa isso? É que aonde Pedro caiu, onde Pedro negou a Jesus, ele tinha que agora reconhecer que Jesus era o Salvador da vida dele. Aonde ele caiu, Jesus ia erguê-lo novamente.
Sabe o que significa isso? Sabe o que significava aquilo para Pedro? Pedro, o teu pecado é grande, mas a minha graça é muito maior, Pedro. O teu pecado é enorme, mas a minha graça é muito maior. Sempre que você pecar, a graça do Senhor, ela é maior para te perdoar. Aleluia, aleluia. Nós estamos já finalizando essa passagem aqui. E diz a palavra de Deus que Pedro não ouviu censura da parte de Jesus. Pedro ouviu foi outra coisa. Jesus interroga Pedro no versículo do número 15. Depois de Jesus ter alimentado Pedro, deixado ele se aquecer na fogueira, depois de dar pão para ele, dar peixe, diz que Jesus vira para ele e fala assim: Jesus, e terem comido, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes? Tu me amas mais do que estes, melhor dizendo? Quem eram esses? Eram os outros discípulos. Porque Pedro não falou que os outros discípulos podiam abandonar a Jesus, mas que ele era capaz de ir até a morte. Ele se achava mais santo, ele se achava maior do que os outros discípulos. Por isso Jesus faz a pergunta aqui: tu me amas mais do que esses? Aí responde Pedro: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. E falou a segunda vez: Simão, filho de João, amas-me? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. E aí, ao perguntar a terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Diz que Simão ficou triste. E aí nós precisamos entender que história é essa desse amor. Existe uma palavra em português do verbo amar. Para nós, amar é amar. Não existem duas palavras para expressar o sentimento de amar alguém. Mas na letra, na palavra, na grega, ela existe em dois diferentes tipos de amor. Existe o amor ágape, que é o agapau. O que o amor ágape significa? É um amor sacrificial. É um amor que significa que eu dou a vida por você. Eu te amo ao ponto de dar minha vida por você. E existe o outro tipo de amor, que é o amor filéu, que é o amor de amigo. Que é o amor de amigo. Quando Jesus pergunta para Pedro: tu me amas, Pedro? Ele está falando aqui na letra original, por isso que em português é difícil a gente entender isso. Ele está falando do amor ágape. Pedro, você me ama ao ponto de dar a vida por mim? Aí Pedro pensa: Senhor, eu só te amo. Eu só gosto de você. Eu tenho por ti o amor filéu, mas eu não sou capaz de dar vida por você. Eu não sou capaz de morrer ao teu lugar. Você já viu que eu não consegui fazer isso. E ele pergunta a segunda vez, da mesma forma: tu me amas ao ponto de dar a tua vida por mim? Jesus, tu sabes que eu não consigo. Eu só gosto de você. Da terceira vez, diz que Pedro se entristece, porque ele cai em si. E ele vê que ele é incapaz de dar a sua vida por Jesus. Esse é o verdadeiro significado dessa palavra. E aí Jesus cura a vida de Pedro. A partir daquele momento, Jesus restitui o seu ministério. Ele fala para Pedro o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Volta a ser o meu pastor. Volta a ser o pastor da minha igreja. É o que Jesus está querendo fazer com você hoje. Volta para Jesus, da onde você caiu, porque a graça de Jesus é maior. 3 vezes, porque ele negou 3 vezes, mas 3 vezes a graça de Jesus foi maior. Você pode ficar de pé. Gostaria que nós viéssemos cantar. Gostaria que o grupo de louvor viesse à frente. Essa palavra, ela é maravilhosa. E eu termino com o versículo de número 18. Eu quero terminar com essa palavra aqui. O versículo de número 18 está escrito assim: em verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Jesus disse isso, versículo 19, significando que tipo de morte havia ele de glorificar a Deus. Então lhe disse: segue-me, segue-me. Jesus curou a Pedro,
e pediu para ele continuar apacentando as ovelhas dele e pediu para ele continuar seguindo a Jesus. E Jesus aqui fez a profecia da morte de Pedro. Que tipo de morte Pedro teria? Quando você abre a tua Bíblia, por favor, é para terminar, 2 versículos. Segunda carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Para nós finalizarmos, estou atrasado. 1 Pedro, capítulo... 2 Pedro, perdoe, capítulo 1. 2 Pedro 1, capítulo, versículo 14. Você já assistiu filmes de pessoas condenadas à pena de morte? Já assistiu, Paulo? Dá para imaginar a agonia da pessoa, sabendo, eu vou morrer amanhã às 2 horas da tarde. Uma injeção letal, ou a câmara de gás, ou seja lá o que for. Vão cortar minha garganta, sei lá. Qualquer coisa assim. E diz que em Roma, no ano de 64, exatamente Nero colocou fogo na cidade de Roma. Colocou fogo na cidade de Roma, e Roma era composta por 14 grandes bairros. E 10 bairros queimaram total. Todas as pessoas, crianças, velhos, novos, morreram. E sobraram 4 bairros. E nesses 4 bairros eles eram compostos, na maior parte deles, de cristãos e judeus. Aí então Nero acusou que Roma foi colocado fogo nela pelos judeus e pelos cristãos. E o que ocorreu a partir desse momento é que houve um grande levante contra todos os cristãos. Foi feita a perseguição chamada de áspera, que tiveram que fugir ali de Roma, todos os judeus e cristãos. Era tão grande o número de pessoas cristãs mortas, que eles eram crucificados. A morte que tinha para os cristãos era cruz, ou eles embebidos em azeite, em óleo e colocados para iluminar o jardim de Nero. Ou então eles eram crucificados. E diz a história, a Bíblia não fala isso, mas os livros de história contam que faltou madeira para fazer cruz. Por isso que eles queimaram os cristãos. E nesse mesmo momento, 2 grandes líderes da igreja, 2 grandes líderes foram presos por Nero e condenados à morte. Um deles era Paulo e o outro era Pedro. Paulo era cidadão romano, então ele gozava de alguns privilégios. Se fosse nos dias de hoje, teria uma prisão melhorzinha, como do Lula, vamos dizer assim. Não ficaria junto com os outros presos. E teria um tipo de morte mais rápida. Tanto é que Paulo foi decapitado. Uma morte rápida, não dá tempo de sofrer. Mas Pedro era cidadão comum, judeu, e foi condenado à cruz. E diz aqui a palavra de Deus, se você ler comigo aqui nesses versículos, para a gente terminar, no versículo 14, e tendo, versículo 14 e 15, sabendo que brevemente ele deixara esse meu tabernáculo, que qual era o tabernáculo? O corpo dele, ele ia ser morto, ele sabia, ele ia para onde? Para a cruz. Hei de deixar meu tabernáculo como nosso Senhor Jesus Cristo, que já me revelou. Cristo já havia falado que tipo de morte que ele teria. Falou, Pedro, vem e segue-me. Não segue-me para os aplausos, me segue para a cruz. Me segue para a morte. E ele continua, mas procurarei, mesmo ali, à beira da morte, ele falou, procurarei diligentemente em toda ocasião, depois da minha morte, que tenhais lembrança dessas coisas. A pregação de Pedro não acabou quando ele foi crucificado. Quando ele foi para o patíbulo para ser crucificado, ele fez o último pedido para o seu verdugo. Ele falou, olha, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor, me coloque de cabeça para baixo. Só Jesus foi colocado de cabeça para cima. Eu não sou digno, pode me crucificar, mas de cabeça para baixo. O que eu aprendo aqui é que o profeta morre, o pastor morre, o pregador morre, mas a palavra de Deus continua ecoando, porque as portas do inferno não podem prevalecer. Esse é um pouco da cura que foi feita por Cristo na vida de Pedro. E hoje, esse mesmo Cristo está aqui para curar a tua vida. Você que já teve cargos,
você que já foi mais disposta a trabalhar, você que já teve mais vontade de vir à igreja, esse mesmo Cristo está aqui falando para você: olha, volta para mim, porque eu curo a tua ferida, eu curo o teu deslize, eu perdoo, porque a minha graça é muito maior do que o teu pecado. Eu tenho planos para você ainda. Eu tenho planos para você. Jesus quer restaurar a nossa vida. Que Deus restaure a minha e a sua vida. E que nós possamos viver um cristianismo vivo, mesmo depois da nossa morte. Que a nossa morte, que a nossa vida após a nossa morte possa ainda ecoar o Evangelho de Cristo. As pessoas possam se lembrar de nós. Éramos um homem temente a Deus, éramos uma mulher que temíamos a Deus, servíamos ao Deus verdadeiro. Eu convido você a curvar a tua cabeça e orar, e falar: Senhor, restaura a minha vida, muda a minha vida, me torna uma pessoa melhor, me torna um crente mais fervoroso. Não apenas para que as pessoas vejam que eu sou líder, não, mas é que para que a tua glória, o teu evangelho seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado. Senhor, restaura vidas aqui hoje, traz alegria naquele coração que está triste, traz, Senhor, fogo dos céus, aquece o coração daquele que está gelado na alma, alegra, Senhor, perdoa os pecados, derrama a tua poderosa graça agora sobre a vida de cada irmão aqui. Eu te peço isso, Pai, e eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Podemos cantar rapidamente um hino, Senhor.
Espírito Santo te incomode à noite em sonhos, seja de que maneira for, para que você se volte às coisas do Senhor, para que você busque o Senhor mais e mais na tua vida. Deus te abençoe. Pode acender as luzes. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos servir a ceia rapidamente. Eu vou pedir para que a Paulo, o Jairo venham aqui me acompanhar. Simone, por favor, filha.